terá que nascer da água e do Espírito. Existe muita confusão quanto a essa água aqui que ele fala aqui. Muitos consideram que esse nascer de novo, o nascer da água e do Espírito, seria assim um novo nascimento em duas etapas. Uma, você passaria pelo batismo nas águas, e outra seria a parte que Deus faz para você ser salvo, então receber vida eterna. Mas aí nós temos um problema com essa interpretação. Se o batismo salva, ou tem algum papel na salvação eterna de uma alma, então nós temos mais de um Salvador. Nós precisamos de Jesus para nos salvar, porque Ele morreu por nós na cruz, e nós precisamos de um batizador. Porque se eu estiver num deserto, me perdi no deserto, estou lá à míngua, à beira da morte, passando fome, passando sede, pronto a sucumbir. De repente eu me lembro de alguém que me pregou o Evangelho, falou: crê no Senhor Jesus e será salvo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu me lembro disso, puxa, que bendita esperança, e vou então e me entrego a Jesus totalmente, creio nele, confio que ele levou os meus pecados na cruz, que ele pagou os meus pecados na cruz, e de repente vem uma lembrança de alguém de uma igreja A, B, C, D, que disse assim: não, mas se você não for batizado, você não será salvo. Não tem salvação. Aí eu olho em volta naquele deserto e falo: e agora? Me falta água e falta alguém que batize. E aí aparece alguém lá com água, um beduíno qualquer lá carregando água, e eu falo: por favor, me batize. Ele fala: não, eu não sou da sua religião, eu não acredito nessas coisas, não vou batizar. Pensa que situação mais grotesca e mais horrível, quando você considera que é preciso alguém mais para salvar do que apenas Jesus. Um batizador. Ele é colocado, então, a pessoa que batiza no mesmo nível do Salvador que morreu na cruz. É um absurdo isso. É cruel esse tipo de ideia. Mas, graças a Deus, essa água não é a água do batismo. Essa água é a água da palavra de Deus. Em outra passagem, em Efésios, nos fala: lavados pela água, com água pela palavra. A palavra de Deus é essa água. Essa mesma água que vai aparecer em figura no capítulo seguinte de João, quando o Senhor Jesus manda os servos do casamento, onde tinha acabado o vinho, encher as talhas de água até em cima. E ele vem então e transforma depois aquela água em vinho. Uma figura também de salvação, uma figura da pessoa que é completada até em cima com a água da palavra de Deus. Escuta o Evangelho, escuta a palavra de Deus, e Deus opera então, o Senhor Jesus opera uma transformação nessa pessoa, fazendo com que ela seja agora cheia do vinho da alegria, né? Vinho que significa alegria na Bíblia é também uma figura do sangue, o sangue que é a vida do corpo. Então, a palavra de Deus, o Evangelho que você está ouvindo nessa noite, e o Espírito Santo são as duas coisas que operam, que causam essa transformação, graças à obra que Cristo cumpriu na cruz do Calvário, morrendo no lugar do pecador. Essa é a salvação. Essa é a salvação. Então, enquanto muitos ficam só filosofando em torno da Bíblia, e teologia, outro dia eu recebi um e-mail, o cara queria saber o que eu era. Se eu era hipercalvinista, se eu era... Eu nem lembro os termos, era tanto termo que ele colocou. Ele falou de todas as possibilidades. Olha, você me parece teocêntrico, mas ao mesmo tempo o artigo que você publicou, ele é mais pro lado hipercalvinista e não sei o quê. E fez uma salada de termos. Eu escrevi para ele: eu não sei o que você está falando. Isso é grego para mim. Eu não sei isso daí. Não sei. Será que é tão complicado assim para uma pessoa conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus? Ter a salvação eterna? Não. Não, Deus é acessível, a palavra dele é acessível. Crê no Senhor Jesus e será salvo. É isso que precisa. Eu não preciso ser isto, aquilo, nem um ismo para cá, ismo para lá. Não preciso, preciso de Jesus. Preciso do Salvador só. Só isso que eu preciso para ser salvo.